nós vamos examinar uma série de exercícios com enunciados muito semelhantes, mas que, conforme nós vamos ver, possuem soluções bastante diferentes. Em todos os casos, nós vamos estar contando quantas são as funções de A em B satisfazendo a um certo requisito. Inicialmente, a nenhum requisito, isto é, todas as funções de A em B. Depois, funções injetivas, bijetivas, sobrejetivas, as funções crescentes e as funções não decrescentes de A em B, sendo que A é o conjunto formado pelos números naturais de 1 a m e B é o conjunto dos números naturais de 1 a n. Então, vamos começar olhando para o problema de contar quantas são as funções de A em B, que é o mais simples de todos. Então, para formar uma função de A em B, é preciso escolher qual é o elemento de B que vai estar associado a cada elemento de A. Então, eu tenho aqui o meu conjunto A, com seus respectivos elementos, M elementos. Aqui está o conjunto B, com seus respectivos elementos, N elementos. E o que eu tenho que fazer é, para cada elemento de A, escolher a quem ele vai estar associado. Ora, o primeiro elemento de A pode estar associado a qualquer um dos N elementos de B. O segundo elemento, como eu quero formar uma função genérica sem restrições, também pode estar associado a qualquer um dos N elementos de B. Isso vai valer para cada um, tá, dos M elementos de A. Então, esse número de funções de A em B é simplesmente o produto N vezes N vezes N, né, com M fatores iguais a esse. Então, colocando isso aí de uma maneira um pouco mais organizada, conforme nós vimos, como não há restrições, há N possibilidades para cada uma das M escolhas, e, portanto, o número total de possibilidades é o produto N vezes N vezes, né, com M fatores, que produz um resultado final igual a N elevado a M. O segundo problema é o de contar quantas são as funções injetivas de A em B. Então, para começar, nós temos uma restrição relativa ao número de elementos de cada um desses conjuntos. Então, para que cada elemento de A seja associado a um elemento diferente de B, então isso significa ser uma função injetiva, não haver repetição, eu tenho que ter em B pelo menos tantos elementos quanto em A. Portanto, a gente deve ter que o número de elementos de B, N, deve ser maior ou igual ao número de elementos de A, M. E aí o processo de solução é muito parecido com o que nós acabamos de ver, né? Mas agora a gente tem que levar em conta a restrição de que a função deve ser injetiva. Então, novamente, vamos considerar o conjunto A, que tem M elementos, o conjunto B, que tem N elementos, e agora esse conjunto tem que ter mais elementos do que A, e vamos fazer as mesmas escolhas que antes. Para o primeiro elemento, tá, eu tenho, novamente, N possibilidades. Mas quando eu passar para o segundo elemento, eu não tenho mais N possibilidades. Como a repetição é proibida, esse segundo elemento pode estar associado apenas a um dos N-1 elementos que não foram escolhidos aqui pelo primeiro. E assim por diante. Então, esse nosso número de funções injetivas vai ser um produto também, de M fatores, só que esses fatores agora não são iguais. São N, N-1, N-2, assim por diante, até N-M mais 1, como antes eu vou ter M fatores. Então, escrevendo isso aí de uma maneira um pouco mais organizada, né, o que nós fizemos foi observar, para escolher o valor de f de 1, eu tenho N possibilidades, para o valor de f de 2, N menos uma possibilidades, porque deve ser diferente de f de 1, para escolher f de 3, N menos 2 possibilidades, e assim por diante, até que em f de m vão restar N menos M menos 1,
que é igual a n menos m mais uma possibilidade. Portanto, o número total de possibilidades é esse produto n, n menos 1, n menos m mais 1. O terceiro problema é a contagem das funções bijetivas de A em B. Ora, este, na verdade, é um caso particular do exemplo anterior, para a situação em que os dois conjuntos têm o mesmo número de elementos. Então, para que exista uma função bijetiva de A em B, A e B devem ter o mesmo número de elementos. E, nesse caso, uma função injetiva é necessariamente bijetiva. Portanto, a resposta do nosso problema é exatamente a do anterior para a situação em que m é igual a n. Portanto, o número de funções bijetivas vai ser aquele produto que agora vai ter n elementos, vai ser n menos 1 até 1, ou seja, vai ser igual a n fatorial. Então, o n fatorial expressa quantas são as funções bijetivas de A em B, e a gente já sabia que n fatorial expressa o número de permutações dos elementos de A. Porque quando eu formo uma função bijetiva de um conjunto em outro com o mesmo número de elementos, o que eu estou determinando é exatamente uma permutação dos elementos deste primeiro conjunto. Então não é surpreendente que essa resposta seja aquela que já tinha ocorrido quando nós estudamos permutações.